Eu já vou começar aqui com uns avisos pra facilitar as coisas. A primeira temporada do anime tá toda dublada, mas por um motivo específico, pela segunda ainda não ter sido dublada, eu optei por ver tudo legendado pra facilitar a consistência. Eu deixaria isso pra falar durante o vídeo mesmo, mas eu não encontrei uma versão dos arquivos sem legenda pra segunda temporada. Então, pra usar ela sem complicar muito, eu vou aumentar o tamanho do vídeo pra cortar as legendas e só por garantir também vou inverter pra tentar evitar problemas futuros. Ah, claro, o vídeo também tem spoiler das duas temporadas, mas não é como você se portasse pra isso, né? Então, dito isso, bora pro vídeo. Então, né? O anime das 100 namoradas. Uma obra com um título tão escroto que eu me recuso a falar inteiro no original, e diferente de outros, aparentemente não tem um reduzido. Eu acho que eu ouvi falar do anúncio disso anos atrás, mas agora eu não lembro se foi o anúncio do anime ou se foi sobre o anúncio do mangá em si. Mas de toda forma, deixei passar porque naquela época eu tava bem afastado do mundo dos animes e não seria um romance desse que me faria voltar, né? Tempo passou e acontece que esse negócio fez um sucesso surreal. E óbvio, vários vídeos sobre apareceram pra mim. Cachorro sempre marcando presença, legal. Os que eu me lembro mais, em especial, eram do protagonista dando um beijo triplo, duas garotas por algum motivo se dando uns pegas nervosos, e por fim o protagonista pegando uma milf. Após esse último, eu simplesmente decidi que precisava ver isso cedo ou tarde, e aconteceu. Eu pretendia ver uma milk, basicamente maratona esse tipo de anime, mas infelizmente ele já tinha visto a primeira temporada e deixou pra ver a segunda só quando saísse dublado. Então eu deixei pra ver sozinho e, rapaz... não sei dizer se eu me arrependo ou não. Uma coisa que raramente falam por aí sobre essa história é como ela é muito mais esdrúxula do que ela já aparenta, e eu não tô zoando. Nosso protagonista, Aide Orientaro, simplesmente já tomou 100 foras ao longo dos seus 16 anos. Ele ansia tanto por uma namorada que foi até um tempo rezar para que Deus abençoe o seu ensino médio. E simplesmente Deus aparece. Deus aparece pro Rentaro e fala que no ensino médio ele vai achar sua alma gêmea, a pessoa prometida a ele em seu nascimento. E pra melhorar ele vai achar 100 almas gêmeas. Então escolha o que não vai faltar. Ele vai pro seu primeiro dia de aula com isso já em mente e se depara com duas pretendentes. Não, Hakari Hanazomo e Karane Inda. As duas são lindas, maravilhosas, que amam ele e ele as ama. Aí fica o conflito, né? Quem ele vai escolher? Indo pedir ajuda pra Deus, o Rentaro descobre que o buraco é bem mais embaixo. Por um acidente, Deus fez ele ter 100 amores, sendo que cada pessoa só deveria ter um. E pra piorar, se a pessoa não achar o seu amor, ela morre. Eu não lembro se era morte por azar ou levar uma vida miserável até a morte, mas enfim, vai dar ruim. Dessa maneira, o nosso mano Rentaro decide tomar a decisão mais sensata de todas. Ele vai namorar as duas, ele vai namorar todo mundo ao mesmo tempo, e elas aceitam. Simples, prático e rápido. E daí começa o nosso Slice of Life com um harém em construção. Bom, meio que a história é isso. Vamos ver as aventuras desse mano simplesmente tendo que lidar com o fato de que vai ter um harém imenso, e é um mangá de comédia, então não leva nada muito a sério. Diria que até demais pro meu gosto. Tem certas coisas que você precisa aceitar quando vê algo com esse nome, mas até pra esse gênero eu sinto que a história joga muito bom senso fora. Tem mais coisas pra se falar sobre a história, mas são coisas muito específicas que eu vou deixar pra falar mais pra frente. Vou colocar aqui é apenas confundir as coisas, então vamos partir pro grande chamariz do anime, as personagens. Começando com o nosso protagonista, ele me irrita pelos motivos errados. O Rentaro é simplesmente o melhor homem que existe. Todas as qualidades que um namorado pode ter, ele tem. Ele é atencioso, carinhoso, romântico, extremamente babador e incrivelmente íntegro tanto pro gênero que ele tá quanto pra história que ele tá vivendo. Pra ele ser mais feito só faltou um cinto e um besouro vermelho, porque ele é o melhor ser humano que existe. Alguém que iria até o confim dos infernos pelas suas amadas, isso não é um... Eu ia falar pleonagem, mas não é... aumentativo? Depois disso tudo, vocês podem achar que eu simplesmente desgosto dele por inveja, e é isso mesmo. Ele não tem tons de cinza, ele não é alguém de moral duvidosa, além de ser poligâmico, claro, mas de resto ele compensa em tudo. Eu não tô comentando disso porque eu tenho um mal de pensar demais, eu fui me questionando sobre como esse cara tomou 100 foras antes, sendo que não tem nada que mostre ele sendo babaca ou algo assim, pelo menos no anime. Ele é um cara foda que não tem muito o que falar, pro bem ou pro mal. Agora as namoradas. Nessas duas temporadas nós conhecemos 11. 6 na primeira e 5 na segunda, sendo uma em cada uma personagem meio que secreta. Então, eu não tenho como falar de todas em um vídeo desse porte. Talvez se esse vídeo for bem eu faça uma tier list falando de todas com mais detalhes no canal secundário ou aqui mesmo, mas bem resumido, eu gosto praticamente de todas. Apesar do trabalho do anime em dar um foco pra elas não ser muito bom, com o avanço da história todas têm o seu momento, então eventualmente você vai se apaixonar por alguma de alguma forma. Diria que as únicas que até o momento eu tenho algum problema são a empregada, que de começo eu achei meio foda-se, mas depois comecei a gostar, e ironicamente a Milf. No começo talvez tenha sido meu lado sensato mesmo, que isso era muito paia, mas... acho que nem foi por isso, sim pela mudança súbita que o ator faz com a personagem. De começo ela é séria, concentrada e poderosa, uma personagem pra você ter medo, e no episódio seguinte ela vira uma tarada cuja piada principal são os peitos. E não, o lance não é os peitos em si, sim que é mais uma mulher com a mesma piada, então fica chato. De resto, mesmo algumas perderam suas características com o tempo, ou ficando muito presas a elas, eu compraria uma status todas sem exceção. Todas são preciosas e merecem todo o amor do mundo. Eu te entendo, Rentaro, eu te entendo.
Aqui é onde vão entrar os problemas que eu falei com mais detalhes. Só que uma parte deles nem é culpa totalmente do autor ou da produção, e sim desse formato de história. Acho que uma boa comparação que eu posso fazer com Kaguya-sama, simplesmente o ápice do romance nos últimos anos, e tem o mesmo problema de as serem namoradas. Seus mangás são episódicos, com algum eventual arco maior ou de fato desenrolar da narrativa. Então os episódios têm que adaptar um monte de história desconexa até chegar nas partes conectadas. Em alguns casos até funciona, mas na maioria fica muito estranho. Principalmente no começo, quando estamos tendo um momento de aprofundar uma namorada, e no mesmo episódio conhecemos outra. A estrutura da história precisa ser: o Rentaro conhece uma garota, passa o episódio tendo um momento com ela, e ela entra pra família depois. Aí no próximo episódio temos um momento dela interagindo com ele e o resto. Parece ótimo, mas logo isso muda pra todo mundo eventualmente aparecer e os episódios de foco meio que somem. Isso era inevitável, já, afinal essa altura já são 11 personagens, né? Então elas não aparecerem na história inteira também ficaria esquisito. De resto, o maior problema é o que eu de fato não gosto, é como depois da introdução da cientista, a Kuzuri, qualquer pingo de bom senso que a história poderia ter vai pro ralo. Eu achei que ela é só uma cientista normal, que dá remédios controlados ou alguma coisa do tipo, mas não. Ela é uma cientista maluca que inventa drogas surreais. Já começa que ela aparece nessa forma aqui do anime, mas essa personagem nunca apareceu nas aberturas ou encerramentos, então eu já sabia onde isso ia levar. Sempre que a história parece cansada ou precisa de alguma coisa extremamente idiota, o autor usa as drogas lá pra fazer um evento maluco. Zumbis beijoqueiras, troca de corpo, apocalipse de cabelo, é algo nesse nível de loucura. Fora a clara burrice quanto à conveniência de roteiro. Em um certo momento eles precisam entrar numa casa pra resgatar a... Hakari? Isso. E tem um monte de ascensor lá. Então magicamente a Kuzuri tira uma droga que te deixa ver somente infravermelho. Beleza? Extremamente conveniente. Mas porque no concurso de comida ela não tem uma droga que alarga o estômago, dá mais apetite ou tira o apetite dos outros. É pura burrice do autor? É uma forma de não dar a entender que ele compactua com doping em concursos? Eu estou pensando demais no roteiro de uma história que se chama 100 namoradas que te amam muito... Nunca saberemos. Por mim, tava ótimo só o Slice of Life minimamente normal, até porque essa escola aqui é uma zona sem precedentes. Se eles foram pra 5 aulas o anime inteiro, eu já acho muito. O ciclo social dessa galera se resume só à família, é algo tão escrachado que nem os pais do resto a gente vê. Tem só mais um detalhe que eu quase esqueci de colocar na gravação, que eu não sei explicar, mas essa piada das duas aqui se pegando por algum motivo me dá um desconforto sem precedentes. Eu não sei se é o meu lado nerdola vendo isso fora da bronha, ou se é o meu lado lacrador incomodado de ver fetichização alheia, ou se é pelo autor restringir essa piada só a essas duas. Eu realmente não sei. Cara, sendo bem sincero, eu não sei definir o que eu senti vendo esse anime. Eu claramente não tô mais na faixa de ser capaz de consumir esse tipo de história normalmente, tanto que em vários momentos eu senti uma vontade de arrancar minha pele de tanta vergonha, fora que o dublado fica infinitamente pior, e isso aqui é um pagantes que eu tenho que falar simplesmente porque eu sou babaca. Imagina só você tá lá buscando uns papéis pra pagar as contas e você é obrigado a dublar esse tipo de coisa. Beijo, 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 beijo. Beijo, 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 beijo. Caramba, viu? Eu sei que ator e dublador é alguém que sofre, mas cara, é só triste. E o pior é que eu fui ver o perfil das dubladoras, a maioria acabou de fazer 18 anos. Imagina a mãe levando ela um teste, aí vendo ela tendo que gravar isso. Nossa senhora! Apesar de todos os problemas que essa obra carrega pelo seu gênero e sua própria proposta, ela ainda conseguiu me agradar. De alguma forma, todos os personagens são gostáveis em algum ponto, o Rentaro é um protagonista incrivelmente gostável, e claro, ele passa o rodo em geral. Eu não tenho absolutamente nenhuma vergonha de admitir que eu só fui ver esse romance japonês porque o protagonista de fato dá uns pegas em todo o elenco, coisa extremamente rara em qualquer outra história desse tipo. Definitivamente é um romance pra quem não gosta de romance. Só um último adendo, finalzinho mesmo. Mesmo que você odeie essa obra com todas as suas forças, confere as endings. São músicas bem legais e elas são as partes mais preciosas do anime inteiro. Se ele fosse só desse tipo um Isekai Quarteto, ele seria muito melhor. Eu tenho vontade de ter uma pelo Rentaro.